Olá, meus queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. O título deste vídeo original é The Church and the State Dream, a Igreja e o Sonho do Estado. A data que ele colocou foi 19 de dezembro a 23 de dezembro de 2020. Então, vamos lá. Oi, boa tarde, pastor Dana Coverstone, Ministério Livermore, Brookville, Kentucky. Eu vou estar compartilhando um sonho que tive entre 19 e 23 de dezembro e tem se estendido por alguns dias e algumas noites, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sei que muitas pessoas têm feito muitos comentários, tem pessoas que dizem que essas profecias que eu tenho colocado são falsas, e eu mais uma vez digo ao povo que são sonhos simbólicos. Então, confirme o que eu estou dizendo aqui, ore sobre e decida o que você deve fazer diante do que eu estou trazendo. Eu acredito que este é muito fácil de descobrir o que é e sobre o que eu estou dizendo, mas também quero deixar claro que vou continuar a compartilhar os meus sonhos, o que eu acredito que Deus está me mostrando, e as pessoas podem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem. Eu não estou incomodado com isso e eu simplesmente vou dizer que eu preciso ser obediente ao Senhor, mostrando e compartilhando esses sonhos. Então, eu vou dizer que, independente dos comentários das pessoas ou qualquer coisa negativa, eu vou continuar a compartilhar esses sonhos. Então, aqui está o sonho que eu tive de 19 de dezembro a 23 de dezembro deste ano de 2020. Eu vi o edifício do Capitólio dos Estados Unidos e estava totalmente iluminado. E as partes da torre tinham braços grandes como braços humanos presos a ele. E eram braços musculosos e tinham mangas curtas e mãos que pareciam muito ásperas. Quando eu digo ásperas, eram mão de trabalho, mão de trabalhadores, quero dizer, mãos que trabalham no solo. Mãos que trabalhavam no arado, mãos trabalhadoras, que trabalhavam com maquinaria. A construção também a capital também estava voando e estava também hasteando a bandeira, desenhando 13 estrelas em um círculo no canto superior esquerdo. Então, eu sabia que isso tinha a ver com o início da história americana. Em frente ao prédio do Congresso, havia uma igreja de estilo tradicional, mas que também tinham braços nela ligados. Os braços eram muito musculosos e muito semelhantes aos braços do edifício do Capitólio. Ambos tinham as mãos ásperas e braços que sabiam trabalhar. Você podia vê-los com as veias saltando dos músculos. Essas mãos não tinham medo de serem sujas e de trabalharem duro. E eles usavam uma manga curta de camiseta de trabalho. As mãos não estavam necessariamente sujas, mas estavam, obviamente, secas e rachadas de tanto trabalho nos campos ou em equipamentos, alguma coisa assim. Você tem a ideia de que essas mãos tinham tido um trabalho duro. Atrás da igreja encontravam-se líderes religiosos que estavam vestindo. Eu vi como se fossem vários cardeais católicos. Eu vi um estilo do início de 1990 e do final de 1800, pregadores com roupas pretas, como se fossem ternos pretos, e as suas Bíblias em suas mãos.
Atrás do edifício do Capitólio haviam alguns congressistas de estilo mais antigo, com estilo mais antigo. Eles pareciam mais velhos e ainda assim a roupa também. Mas eles também pareciam muito profissionais. E cada grupo foi cordial com o outro grupo. As mãos se apertavam, as mãos da igreja e do Estado, e eles pareciam se dar bem. Eles se respeitavam uns aos outros e suportavam uns aos outros também. E então o céu pareceu começar a se mover e se modificar. E parecia como aquela cena do tempo, onde o céu começa a ir mais rápido e rodar cada vez mais rápido, como se estivesse mudando os tempos e tornando-se isso cada vez mais rápido. E assim que esta cena começou a ficar mais lenta, eu comecei a reparar que na construção do Capitólio agora tinham mangas compridas, com abotoaduras de ouro, com diamantes por toda parte. E, obviamente, eram abotoaduras mais caras e não haviam mais as mãos ásperas. Eram mãos macias e as unhas estavam bem cuidadas. Como se eles nunca tivessem tocado em um machado ou em uma pá, ou tivessem qualquer sujeira em qualquer período de tempo. A aspereza tinha desaparecido totalmente também. A construção, o edifício do Capitólio estava conservado também, muito bem iluminado, e ambos os edifícios estavam bem iluminados. A igreja parecia ter o mesmo tipo de braços musculosos com as mãos ásperas. E pareciam mãos secas e rachadas. E essas mãos estavam o tempo todo em constante movimento, mas sem as mangas. Não tinham essas abotoaduras, apenas pareciam semelhantemente com o que já eram antes. As mãos do Capitólio, de repente, colocaram as mãos juntas, estalando os dedos das mãos, e apontou para a igreja de uma maneira muito acusadora. E as mãos da igreja continuaram se movendo e trabalhando, e havia sangue nas suas mãos de trabalho, e eu penso que, em certo sentido, como do sacrifício. O sacrifício pelo trabalho duro que eles estavam fazendo. Fazia com que as suas mãos se rachassem, se quebrassem e estivessem sangrando. E a mão do Capitólio levantou com um símbolo de stop, para parar a igreja, para paralisar a igreja, para que a igreja não se movesse para a frente. E a igreja parou no seu caminho e as mãos continuaram se mexendo e as mãos continuaram se movimentando, querendo dizer que precisamos continuar, temos trabalho para fazer, um evangelho para pregar. Então a igreja tentou se mover e o Capitólio levantou as mãos e colocou as mãos em direção à igreja, no sentido simbolizando para que ela parasse. Então a igreja começou a girar novamente e o Capitólio a empurrou para baixo, para o chão. E a igreja caiu na terra, no chão. Então a igreja se levanta e tenta se levantar e foi empurrada novamente para baixo. E a igreja não estava recuando, estava continuando a tentar lutar contra isso. E as pessoas da igreja eram muito tímidas, estavam muito preocupadas, porque no Capitólio as pessoas estavam de pé e as pessoas do Capitólio estavam de pé fazendo careta de braços cruzados com caras bravas e mostrando que a igreja não poderia se mover, querendo dizer que a igreja não poderia se mexer e que não poderia sair dali. Então a igreja fez os braços da igreja, as duas mãos se juntaram, estalando os dedos e fazendo este movimento, como havia sido feito no Capitólio também, e voltaram seus olhos para a área atrás do Capitólio. E a igreja disse que desta vez precisava sobreviver e vamos fazer o certo, mas nós precisamos passar. Então a igreja se juntou, dizendo que ia fazer alguma coisa, e ambos os lados se posicionaram um contra o outro. Então, o Estado agarrou a igreja pela garganta, empurrou para trás e para baixo, mas a igreja levantou-se e empurrou-se contra o Estado. Então, começou a ficar violento a relação dos dois e a igreja se inclinou para baixo. E enquanto eles estavam lutando
contra os outros, enquanto eles estavam se empurrando e lutando, quase como uma luta mesmo de ringue. De um dos braços do Capitólio caiu um tipo de uma semente muito escura, uma preta, dentro do bolso de trás da igreja. E, ao mesmo tempo, aqueles que estavam em pé atrás da igreja se tornaram agitados e se moveram para ficar atrás do edifício, o edifício do Capitólio. E o Capitólio disse que a igreja precisava se retirar, mas a igreja disse que nós não vamos. Então, houve um impasse. E esse impasse está acontecendo e um está olhando para o outro. Um estava empurrando o outro e uma grande videira espinhosa estava crescendo no bolso de trás da igreja. Estava vindo pelas costas da igreja e envolvendo o corpo da igreja, envolvendo a construção da igreja. Crescendo e subindo pelos braços da igreja e tentando envolver o pescoço e até mesmo tentando descer pela garganta da igreja. E quando o edifício do Capitólio viu isso, ele meio que se recuou. Então, as flores desta videira eram vermelhas, como muito brilhantes, um vermelho muito brilhante, vermelhos de sangue. E essas flores estavam mordendo a igreja e estavam envolvendo as pernas da igreja. E então, neste momento, o edifício do Capitólio nem está mais preocupado com a igreja. Eles não estão nem olhando mais, estão fazendo as suas próprias coisas já. Então, eu percebo que a mão esquerda da igreja está vermelha e a mão direita da igreja está branca. Não tinha a ver com a cor das pessoas, tinha a ver com uma cor de pureza. Então, a mão direita e a mão esquerda começam a lutar uma com a outra. A mão vermelha está tentando afastar a mão branca para evitar que a mão branca arranque a videira. E a mão vermelha está tentando proteger essa vinha espinhosa ao redor da igreja. Então, uma mão da igreja branca está tentando proteger a igreja e a outra mão vermelha está tentando proteger o vinhedo, a vinha, né? Essa árvore espinhosa que está crescendo ao redor do corpo da igreja. Enquanto essa luta continuava, o Capitólio apenas olhou para a igreja, tentando olhar para a força que está acontecendo ali, mas continua mexendo com dinheiro, distribuindo, assinando contas, apertando as mãos, cumprimentando líderes empresariais e pessoas de aparência profissional de todas as diferentes nações e nacionalidades e esse tipo de coisa. E neste momento a igreja começa a tremer violentamente, como se estivesse tendo uma grande convulsão. E como se o baú da igreja tivesse se aberto e revelado, mostrado que o coração tinha sido espremido e estava quase morto por essa videira. O coração estava batendo muito mal e a mão branca pegou uma faca e apenas apareceu em sua mão esta faca e tentou enfiar, espetando a raiz desta videira enrolada e o coração desta videira. E esta videira automaticamente começou a murchar, quase como se a vida já estivesse fora, e caiu para longe. E o coração da igreja começou a voltar ao seu tamanho normal e estava bombando novamente, como deveria. A mão vermelha, feita como um punho, socou a torre e tentou agarrar a mão branca, mas ao mesmo tempo começou a cair para o lado esquerdo da igreja. Então a igreja deu alguns passos, mas a sua força estava diminuindo. E ela caiu no chão de joelhos e aquela mão branca meio que caiu para o lado. E então ambas as mãos subiram. A mão vermelha meio que desapareceu e meio que agora as duas mãos são do tipo brancas. E desabotou a camisa e cai de joelhos. E a igreja pede perdão por permitir que esta raiz vermelha crescesse em seu coração. Então, aquela figura de Cristo que eu vi em tantas visões e sonhos apareceu e ele apenas abraçou a igreja. E o Capitólio estava na frente de Jesus, mas ele abraçava a igreja colocou a cabeça encostada nos ombros de Jesus, estava olhando para trás de Jesus. E de repente ele apontou para o edifício do Capitólio.
E ele disse: você nunca quis que a igreja tivesse sucesso, mas os portões do inferno não vão impedi-la. E aqueles que viram esta videira vermelha irão podar e cortar toda a parte venenosa. Então, Jesus parou de abraçar a igreja e meio que colocou ela do seu lado. Então, ele apontou para a igreja e disse sobre os negócios do seu pai: estejam puros e não temam o Estado, porque eles não sabem o que fazem. Então, a igreja passou lentamente perto do Capitólio e todas as pessoas que estavam de pé, incluindo algumas pessoas, algumas figuras religiosas, passou apenas alguns metros com proximidade do Capitólio e então começou a correr, quero dizer, começou a correr. Então, as duas mãos da igreja agora eram brancas e estavam em posição de correndo e não mais posição de luta. Estavam abertas as mãos, estavam compartilhando informações de coisas e espalhando o evangelho. Mas caído aos pés do Capitólio estava aquela raiz daquela semente que havia sido plantada no bolso de trás da igreja, mas estava com um sangue vermelho profundo, como se estivesse podre. Então a figura de Cristo apareceu mais uma vez e disse claramente essas palavras: permaneçam firmes, fiquem focados e permaneçam na sua tarefa, na sua função, pois eu estou chegando em breve. O que eu acho que o Senhor estava tentando nos dizer é muito simples. Precisamos continuar lutando para continuar evangelizando, colocando para fora a palavra de Deus. Não podemos parar de orar, não podemos parar de procurar o seu rosto. Não podemos dizer que estamos chegando em janeiro e agora 2020 acabou, estamos prontos para ir. Não, temos que continuar ajoelhados e deixar a nossa vida em oração, tempos de oração. Não é um tempo de relaxar. Eu acredito que estamos parecidos com este sonho, onde eu vi que nós estávamos perdendo a respiração. Não podemos simplesmente parar de orar. Temos que orar mais. E agora que estamos orando, precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo e usando agora mais discernimento espiritual do que nunca usamos, do que nunca foi usado antes. Agora é hora de nós ouvirmos verdadeiramente o que o Espírito Santo está dizendo para nós. E sejamos a igreja, sejamos o corpo de Cristo. Não se deixem intimidar pela censura. Não sejam intimidados por aqueles que dizem que estão fazendo as coisas e mandando vocês pararem de fazer as coisas. Continue orando pelas pessoas, orando e cada vez mais orando, muito mais do que antes. Aquela figura de Cristo que apareceu para mim várias vezes nesses sonhos, e toda vez que eu vejo, eu lembro daquela frase: se prepare. E temos que estar armados, temos que estar preparados. Muitas pessoas pensam que vai chegar janeiro e vai haver mudanças e vai tudo se modificar. Eu não penso assim. Muitos de vocês que estão acordados espiritualmente sabem que existem coisas acontecendo ao nosso redor e há um compromisso da igreja, há muitas lutas que nós estamos ultrapassando como igreja e também há divisão na igreja. Há uma parte da igreja que está acordada e há uma parte da igreja que não tem ideia do que está acontecendo no mundo. E eu sei qual parte da igreja que eu quero estar. Sempre haverá trigo e joio, mas temos que continuar e sermos o trigo. Temos que continuar fazendo o trabalho que temos que fazer. Então é isso, pessoal. Continue orando, procurando o rosto de Deus. E eu quero ouvir cada vez mais de vocês que têm tido sonhos e palavras proféticas. E eu preciso dizer, como já falei antes, o que Joel disse, o profeta Joel, e o que também foi dito em Atos 2, que nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito por toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Então, continue andando no espírito e se mantenha andando nessas coisas. Continue confiando no Senhor como você nunca confiou antes. Ore a respeito deste sonho e peça para o Senhor te mostrar a verdade e as coisas que Ele quer te mostrar sobre este sonho. Se Ele não te mostrar nada, tudo bem. Eu apenas
sei quando eu tenho sonhos e quando eu sinto que devo compartilhá-los. E é isto que eu estou fazendo. Obrigada por dedicar o seu tempo ouvindo. Então, finalizamos aqui a tradução do último vídeo do sonho do pastor Dana Coverstone. Eu queria ler para vocês aqui 1 Coríntios, no capítulo 14, que diz assim: segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia ela tem essas 3 funções: edificar, exortar e consolar a igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que Deus tem interesse em trazer para eles, ou seja, todos. Nós seguimos um Deus de amor e Deus anseia para que todos nós estejamos entrando nos caminhos do Senhor, para que todos nós estejamos nos arrependendo de nossos pecados e buscando a Cristo. Então, para mim, mesmo que estes sonhos do Dana Coverstone possam passar pela alma dele, pela personalidade dele, pela região que ele mora, e estar relacionado ao Capitólio e ao estado lá dele, dos Estados Unidos, em Kentucky, na região dos Estados Unidos, nós podemos trazer ele para a igreja como corpo de Cristo contra o mundo, né? Ali o Capitólio está representando o mundo, está representando o Estado, está representando a Babilônia, está representando tudo aquilo que vai contra a igreja, né? As lideranças, as grandes figuras religiosas, que são as divisões na igreja. Então, eu achei bem interessante esse sonho, porque realmente mostra para nós que a igreja ela passará por momentos de fraqueza e talvez nós estejamos entrando neste tempo, ou podemos dizer que, de certa forma, em vários lugares no mundo já estão passando por essa dificuldade, onde a igreja está sendo perseguida, onde nós estamos vendo por aí leis se levantando contra a igreja, contra as pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus. Então, precisamos permanecer cada vez mais firmes, buscando em Deus, buscando no Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida.